Como saber se a sua doença dá direito à aposentadoria por invalidez do INSS? Dúvida comum, muitas pessoas me procuram para saber se aquele problema de saúde dá direito à aposentadoria por invalidez do INSS, e a resposta para essa pergunta é muito simples. Eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo, é claro, para quem ficou interessado. Então, portanto, me acompanhe até o final do vídeo, mas por favor, não se esqueçam de ajudar outras pessoas compartilhando essa informação, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, assim você vai ajudar muitas pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não fomos apresentados, é um prazer receber vocês aqui. Eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação importantíssima sobre INSS. Hoje é um fim de semana, sábado, 5 de junho de 2021. Não é inscrito no canal, quer ficar informado? Eu convido você para se inscrever agora e ativar o sininho das notificações. Assim você vai receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações, dicas. Acima de tudo, vai ficar por dentro das explicações que eu costumo trazer de todas as matérias que eu publico nesse canal. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço a todos que participam. Quero aproveitar também para agradecer as pessoas que já são inscritas, que comentam, que compartilham os vídeos. Meu muito obrigado. Como eu disse para vocês, para garantir um benefício de aposentadoria por invalidez é necessário preencher alguns requisitos que são exigidos pelo INSS. Então, antes de agendar uma perícia médica no INSS, o primeiro passo é o INSS, procure um profissional para maiores orientações. Eu sempre recebo dúvidas, ou no escritório que eu presto serviços, ou aqui no canal, onde as pessoas querem saber se a doença que ela tem dá direito à aposentadoria. E a resposta para essa pergunta é muito simples. Não depende do tipo de doença, mas sim em qual condição o segurado, ou seja, você que paga o INSS, qual condição você se encontra agora. Então agora eu vou explicar para vocês quais são essas condições e o que você deve fazer para pedir o seu benefício. Vou pedir para você deixar um like, deixar um joinha, para que eu possa continuar com esse serviço informativo e também para que outras pessoas tenham acesso, para que esse vídeo possa chegar para outras pessoas aqui no YouTube. Uma das coisas que eu vejo sempre, as pessoas me perguntam, o que eu devo pedir para o médico colocar lá no meu laudo médico, no meu atestado? Por favor, não peçam para o seu advogado para falar qual problema de saúde você tem. Quem vai definir isso é o seu médico. Não peça atestado médico para o seu médico. Ele é quem vai definir se você tem ou não condições de retornar à sua atividade de trabalho. Uma vez que você passa numa consulta médica, você não está brincando, é algo sério. Então, portanto, dessa maneira, nesse momento, você está ali porque realmente precisa. É algo muito sério. Então, vou falar para vocês quais os termos que são utilizados, nos quais esses termos levam a entender que você não tem mais condições de realizar suas atividades de trabalho. São aquelas palavrinhas mágicas. Então, vamos lá? Vou explicar cada um deles na sequência. Incapacidade total. O primeiro requisito para você ter acesso à sua aposentadoria por invalidez é a incapacidade total. Eu já vou explicar. E é claro, incapacidade permanente. Esse é o requisito que traz a grande diferença entre o auxílio-doença, que é um benefício temporário, até você poder ter a recuperação para voltar à sua atividade de trabalho, e a aposentadoria por invalidez. Então, portanto, que é permanente. Então, a incapacidade permanente é o segundo item. Eu já vou explicar os dois para você a partir de agora. O que representa aí fazer esse pedido? Também nós vamos ver isso. Então, vamos lá? Muita gente, mas muito. Você não tem noção de quantas pessoas mandam mensagem, perguntam o que eu devo pedir para o médico colocar na carta para eu conseguir meu benefício. Primeiro item, incapacidade total. O primeiro requisito da incapacidade total, a incapacidade total significa que o segurado deve estar sem condições para exercer o trabalho que exercia anteriormente e, além disso,
não ter capacidade para readaptação em outras funções. Em outras palavras, o segurado perdeu a sua capacidade para trabalho. Só lembrando aqui que para você retornar à sua atividade de trabalho, o INSS não pode cortar o seu benefício sem antes levar você a uma reavaliação e, consequentemente, a uma reabilitação profissional, se for o caso. Então, portanto, incapacidade total significa que você não tem condições de exercer o trabalho, de fazer o trabalho que você fazia antes, e além disso não tem condições de ser readaptado. Depois, se você quiser, deixa aí nos comentários, eu falo sobre no caso de readaptado, sobre a reabilitação profissional, que já tem data para voltar à reabilitação profissional. Então, mais uma vez, incapacidade total é a primeira palavrinha que tem que ter aí no seu laudo médico, relacionado ao fato de que você não pode mais exercer a sua atividade e nenhuma outra, e também não pode ser readaptado para outra função. Em outras palavras, o segurado perdeu a capacidade para trabalhar. Segunda palavrinha aqui, que tem que ter lá no seu laudo médico, incapacidade permanente. Esse requisito é o que faz a grande diferença, como eu disse, para diferenciar entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Para que a aposentadoria seja concedida ao segurado, deve passar pela incapacidade sem possibilidade de cura, reversão ou melhora. O segurado deve ser diagnosticado como sem condições de voltar à atividade de forma permanente. Então, portanto, isso é verificado através de exames, laudos e também da perícia médica. Não basta um simples atestado, tem que ter algo que comprove isso. Esse atestado médico, esse relatório médico tem que vir acompanhado de laudos e exames. E é por esse motivo que antes de conseguir a aposentadoria por invalidez, o segurado passa pelo auxílio-doença. Ele agenda a perícia, recebe o benefício e tem direito a 3 prorrogações. Nesse meio de tempo, quando chegar a terceira e última, que é conclusiva, e as pessoas perguntam o que é conclusiva? É a que vai decidir, é a final, é a derradeira. Vai falar se você vai continuar recebendo o auxílio, se vai cortar o seu benefício, porque você já tem condição de voltar a trabalhar, ou se você vai aposentar, porque vai receber um benefício permanente para o resto da sua vida. Então, é por esse motivo que antes de você conseguir receber a sua aposentadoria, em geral, você recebe auxílio-doença. Muitas pessoas, por exemplo, entram na justiça e o juiz manda voltar a pagar o benefício por incapacidade, o auxílio-doença, e essa pessoa tem que ser avaliada pelo INSS. A pessoa tem chegado para mim e falado, mas eu não ganhei o processo, então eu não vou pagar o advogado. Você ganhou o processo, você voltou a receber. Mas eu não estou aposentado, então. Preste bem atenção no que você está falando. Você precisa ser reavaliado porque você tem menos de 60 anos, então tem condições de retornar ao mercado de trabalho. Quem vai definir isso não é o juiz, não é o advogado, é o perito do INSS. Então vamos lá. Então, por esse motivo, primeiro você costuma receber o auxílio-doença. O juiz, se você pedir a aposentadoria, ele vai dar o auxílio-doença na grande maioria dos casos. Tá? O segurado vai receber o auxílio-doença em virtude da sua incapacidade e quando for constatado que essa incapacidade é permanente, o segurado poderá requerer, então, a aposentadoria por invalidez. O que apresentar na hora de fazer esse pedido? É como eu disse, as pessoas ligam para o advogado, mandam mensagem. O que o médico... vou contar aqui rapidamente para vocês, são 16, agora esse ano eu completo 17 anos de história aqui, ajudando as pessoas, servindo o cafezinho para o advogado, como disse o excelentíssimo amigo outro dia, num dos comentários aqui do canal. A questão é a seguinte, eu perco meu tempo aqui para ajudar as pessoas e o pessoal liga e fala, o que deve colocar na perícia, no laudo médico, né? Eu não sou médico, o advogado não é médico, o juiz não é médico, eu oriento as pessoas, tá? Então, portanto, o que deve ser apresentado na hora de fazer o pedido? Para fazer aí o requerimento, é muito importante que você, segurado do INSS, comprove a sua incapacidade para o trabalho. Em comprovação que é feita através de laudos e exames. Então, não existe doença que dá direito a benefício. Não. O que existe é se essa doença
causa incapacidade para o trabalho, você vai ter acesso ao benefício. Ah, mas existe aquela lista de doenças do INSS. Sim, aqueles problemas de saúde do INSS para definir se existe incapacidade para o trabalho. Se o tratamento não é suficiente, que você tem um daqueles problemas, você pode ter acesso ao benefício, mas em comprovação feita através de laudos e exames. Outra dica importante é que esses documentos de comprovação devem estar atualizados para que o segurado consiga aí provar o seu estado atualizado, ou seja, não adianta você apresentar exames e laudos médicos aí do ano anterior, pois isso não mostra que a sua situação de saúde está prejudicada naquele momento. Ou seja, mantenha seus laudos e exames médicos atualizados para conseguir o seu benefício. Lembrando que mesmo juntando esses documentos, o segurado deve passar pela perícia médica do INSS inicialmente. Não existe como você pedir na justiça. Para pedir na justiça, o INSS tem que ter negado, indeferido o seu pedido. Aí sim você vai ter acesso à justiça. Então, vale lembrar aí que os segurados que tiverem os seus benefícios negados injustamente podem buscar a ajuda de um profissional, de um advogado previdenciário, para identificar as formas legais de garantir o benefício para o segurado. Não abra mão dos seus direitos antes de conhecê-los. Então, portanto, a orientação é que sempre busque a ajuda de um advogado para que ele possa orientar você e separar a documentação que não vai prejudicar você. Muito embora pareça ser interessante levar muitos documentos na hora da perícia, isso só vai atrapalhar a sua vida. Aqui, menos é mais. É por isso que nós separamos a documentação necessária. Eu oriento o cliente, separo apenas o que vai ser utilizado para que ele tenha maior chance de sucesso na hora de passar na sua perícia. Então, cuidado em levar documentos. A maioria dos clientes perdem o processo. O advogado nunca perde, quem perde é o cliente. Por quê? Porque ele leva aquele documento que não era para ter levado. E nós pedimos para não levar, mas ele faz questão de levar para mostrar que ele tem muitos problemas. E não é essa a questão. Então, vai só no problema que causa incapacidade para o seu trabalho. Ah, mas eu tenho outros problemas que também causam incapacidade. Apresenta para o seu advogado. Se ele falar que você tem que colocar ali no meio, você vai colocar. Caso contrário, esquece. Então, voltando aqui ao princípio, como saber se a sua doença, se o seu problema de saúde dá direito à aposentadoria por invalidez, se ele causar a incapacidade total, incapacidade permanente para toda e qualquer atividade de trabalho e não tiver condições de reabilitação profissional. Caso contrário, por exemplo, se você tiver indicação para uma cirurgia, se você estiver em tratamento, se estiver fazendo uma fisioterapia, é auxílio-doença. Aí depois o INSS vai rever isso com você aí com o tempo. Então, portanto, se você tem menos de 60 anos, está buscando um benefício por incapacidade, saiba que você pode ser chamado pelo INSS a qualquer momento para uma reavaliação. Isso é lei desde os anos 90, é a lei do INSS. É necessário uma reavaliação. Aí as pessoas dizem, ah, mas o fulano está em cima de uma cama, ou o fulano está na cadeira de rodas. Pessoal, o INSS sabe, vai chamar apenas as pessoas que têm condições de retornar à atividade de trabalho. Eles têm hoje um estudo preparado, eles estão analisando a sua vida, desde as suas redes sociais, o seu Facebook, o seu Instagram, a sua relação com a Receita Federal. Ah, mas eu não tenho nada de Receita Federal, eu sou pessoa humilde, eu não declaro imposto de renda. Aí que você está enganado, você tem o CPF, né? Seu cadastro de pessoa física, tudo que você compra, tudo que você atualiza, se você tem carro, existe o Detran, se você tem foi no cartório eleitoral, ativou ali, atualizou as suas informações, eles sabem todo mundo que mora na sua casa, qual a sua renda. Nós vivemos hoje num Big Brother, então todos sabem da sua situação. Não adianta inventar, querer esconder, isso não existe mais. A partir do momento que você tem um documento qualquer de cartório que seja, eles já sabem tudo da sua vida. Então, muito cuidado. Então, aí, respondidas as pessoas que sempre perguntam o que deve ter ali no meu atestado, tem pessoas que falam assim, ah, mas e o tempo indeterminado? O senhor falou que não deve colocar o tempo indeterminado.
Aí o médico negou, é claro que negou. Falou que você tinha que voltar a trabalhar em 30 dias, né? Já não nem vale mais seu atestado, em 120 dias, em 6 meses. Quer dizer que tem uma cura, existe uma cura. Você coloca tempo indeterminado e o INSS vai negar na hora. Essa que é a questão, né? Tem que colocar pelo menos, no mínimo, 2 anos de incapacidade para atividade. Mesmo que a pessoa não pague o INSS, a pessoa não tem condições de pagar o INSS, mas ela está impedida de trabalhar por um período ali de pelo menos 2 anos, ela não pode trabalhar, ou porque está esperando uma cirurgia, ou porque não tem como o médico avaliar quanto tempo precisa, falar, ó, essa pessoa tem que ficar internada 2 anos, ou essa pessoa não pode trabalhar num período de pelo menos 2 anos, até ser encaminhado para um tratamento, mesmo que a pessoa não pague, se ela for uma pessoa de baixa renda, a família for de baixa renda, essa pessoa sim pode receber um benefício, que é o amparo social, o BPC-Loas. Agora imagina uma pessoa que está registrada, se apresenta um documento que tem que ficar 2 anos sem realizar nenhuma atividade. É aposentadoria, né? Uma aposentadoria por invalidez, em geral, via de regra, ela é reavaliada a cada 2 anos. Então, muito cuidado aí com o atestado médico que fala por tempo indeterminado, sem explicar a razão. Né? Ó, não pode trabalhar por tempo indeterminado porque a atividade, porque a doença causa incapacidade total e permanente para toda a atividade de trabalho e não tem reabilitação. Aí pode colocar o tempo indeterminado, mas jogar lá, outro, a critério do perito, colocou no atestado. Então o meu critério aqui é que você pode voltar a trabalhar. Se colocar, olha, afastamento a critério do perito, porque a pessoa está total e permanentemente incapacitado para o trabalho. Aí valeu, né? O perito, ou não, aqui está falando que não pode trabalhar. Então o que tem que constar no seu atestado médico? Que você não tem condições de realizar nenhum tipo de atividade física. Agora o tempo é o médico quem vai dizer, não é o seu advogado. Se é permanente pelo resto da sua vida ou se é temporário. A maioria das vezes, os laudos médicos dão como incapacidade parcial e temporária, ou seja, pode realizar outras atividades de trabalho. Está incapacitado para algumas atividades de trabalho, é parcial. E é temporário que pode haver uma recuperação, feito o tratamento correto. Então, leva-se a um auxílio-doença, e é no auxílio-doença que você vai ter acesso à aposentadoria por invalidez, se o seu problema de saúde mostrar que você não tem mais condições para o trabalho pelo resto da sua vida. Então, o auxílio-doença é o caminho. Você não tem como agendar no INSS auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Isso não existe. Lá você vai agendar uma perícia médica. A perícia médica é que vai levar para você aí para o caminho dos benefícios. Como eu disse, você pode receber no máximo até 3 vezes o auxílio-doença. Como eu vou saber disso? Quando você faz a perícia e sai o resultado às 21 horas, ou você ligou lá no INSS, primeira coisa que você tem que fazer, ou se você buscou pelo Meu INSS, marca o número do benefício e o dia em que vai acabar, data de cessação do benefício. Você vai receber até tal dia, porque 15 dias antes você tem o direito de ligar e pedir para marcar alta perícia. Você só pode fazer isso no máximo 3 vezes. A terceira vez, ou você aposenta, ou você é cortado, ou você é levado à reabilitação profissional que já tem data para voltar. Vou ficando por aqui, então cuidado na hora de pedir aí. Infelizmente tem pessoas que... Vou contar a história aqui para vocês, eu fiquei de contar no meio, mas não contei. Sempre preservando a identidade dos clientes. O cara me ligou de dentro do consultório do médico, passou o telefone para o médico e disse, ó, fala aí para ele o que precisa estar escrito aqui no laudo da minha mãe para ela conseguir o benefício. Cara, isso não existe, você está passando por cima de um profissional, está ensinando a pessoa a trabalhar. Quem vai identificar se você tem ou não uma incapacidade é o seu médico. Agora, você pedir para ele o que ele vai colocar significa que você não tem uma incapacidade. Muito cuidado, isso pode ser considerado como algo criminoso. Então, portanto, nós não fazemos esse tipo de coisa, não adianta, tá? Você tem a incapacidade, é entre você e o seu médico aí, você vai levar para o advogado para ele orientar você qual a melhor maneira de conseguir.
Garanto para você que na justiça você tem 100% de chance se você tiver a documentação necessária. Vai depender apenas de você obedecer às orientações do profissional, do advogado. É o que está acontecendo hoje. No INSS eles não estão dando, mas na justiça você consegue. E se não estão dando também, é meio redundante. Para você ter uma ideia, eles pagam 70%, e mais do que a metade das pessoas que pedem o benefício. Se o INSS pagasse 100%, teria algo de errado também. Porque nós sabemos que muitas pessoas têm a condição de realizar alguma outra atividade. E, infelizmente, a atividade médica tem generalizado, colocado todo mundo ali no mesmo balaio, julgado tudo de uma mesma forma. Ele olha para a pessoa e sem mais, aí as pessoas falam, mas o médico nem olhou para o meu documento e já negou. Porque ele tem um certo conhecimento ali e isso pode prejudicar a pessoa que está buscando ali. O médico erra também. Todo mundo erra, né? Forte abraço a todos. Vou pedir que você deixe seu comentário aqui para eu voltar com outros vídeos. Esse aqui é um assunto que eu sempre recebo esse tipo de dúvida. E vou deixar uma matéria também. Vou procurar uma matéria, nem que for antiga, para deixar aqui para você ter uma orientação. Deixe seu comentário para eu voltar com esse vídeo quantas vezes for necessário. Doença não dá direito a benefício e sim a incapacidade que é gerada por esse problema de saúde, que só é comprovado com laudos e exames. Ah, mas minha doença não sai no exame. Então, portanto, tenha o histórico médico comprovando que você não tem condições. Quem vai elaborar esse histórico, esse relatório, é o profissional, o médico, e ele vai colocar ali quanto tempo você precisa para voltar a trabalhar ou se você nunca mais pode voltar a trabalhar. Forte abraço, lembrando sempre, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, assim você recebe os vídeos e fica por dentro das principais notícias, informações e dicas. Quero agradecer a sua presença, peço desculpas, né? Mas é complicadíssimo esse nosso dia a dia aqui, a gente tem que trazer a verdade, às vezes a verdade nem sempre é aquilo que a gente quer ouvir. A verdade nem sempre nos agrada, né? Então, portanto, é complicado, mas a intenção, quando você ganha um processo na justiça, é que seja algo que você não tenha risco nenhum de perder. Porque é 100% honesto, pode ficar tranquilo que se você conseguir receber algo da justiça, é seu, ninguém tira. Aí a pessoa fala, mas então o INSS não pode cortar? Não, aí é outra história. Quando você ganha um benefício na justiça, quem vai pagar você? É o juiz? É o advogado? Não. Quem vai pagar você é o INSS. Então, portanto, ele pode sim cortar o seu benefício avaliando, reavaliando. Ele só não pode cortar o benefício sem que você seja reavaliado, ou seja, você tem que ser chamado para passar por uma nova avaliação, isso a qualquer momento. Não importa se o juiz deu, se foi dentro do INSS, o INSS é quem paga, portanto, é quem administra, quem revisa, quem faz as avaliações é o INSS. Tem muitas pessoas que acreditam que processo da justiça o INSS não pode cortar. Isso também é um outro mito. Deixa aqui o seu mito, a sua realidade, para que eu possa voltar a tentar ajudar vocês com outros vídeos. Deus abençoe as nossas famílias nesse sábado, hoje 5 de junho de 2021, e daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo tentando ajudar vocês com as informações. Vou deixar uma matéria aqui na descrição para vocês lerem, compartilharem com as outras pessoas. Eu espero de coração ter ajudado vocês. Então, doença não dá direito, mas sim a incapacidade para o trabalho que essa doença venha trazer para a sua vida. Forte abraço, até o próximo vídeo.